O 20º médico saiu do quarto com o mesmo olhar cansado que os outros tinham usado antes dele. Um olhar treinado para parecer profissional, mas que não conseguia esconder a verdade incômoda. Ele não sabia o que fazer. A porta se fechou devagar atrás dele, e o choro do bebê voltou a preencher a casa como um alarme impossível de desligar. Um som fino, contínuo, desesperado, que parecia atravessar paredes, móveis e ossos. Já fazia dias que aquele choro não cessava por mais de alguns minutos, e agora ecoava pela mansão como se fosse parte da própria estrutura do lugar. O pai ficou parado no meio do corredor, as mãos pressionadas contra as têmporas, tentando conter a dor de cabeça que pulsava junto com cada grito do filho. A mãe estava sentada no chão do quarto, encostada na cama, com o bebê nos braços, os olhos inchados, vermelhos, vazios. Ela balançava o corpo para frente e para trás num movimento automático, repetitivo, como se o próprio corpo já tivesse esquecido como parar. Não havia mais músicas, não havia mais palavras suaves, não havia mais esperança de que algo simples resolvesse. Tudo já tinha sido tentado. Exames espalhados sobre a mesa da sala, receitas médicas caras empilhadas como cartas inúteis, frascos de remédios importados alinhados sobre o balcão da cozinha. Cada um prometia alívio. Nenhum cumpriu. O bebê continuava chorando, o corpo pequeno rígido de tensão, a pele sempre quente demais, manchada, sensível a qualquer toque. Qualquer luz parecia incomodá-lo. Qualquer som o fazia gritar ainda mais alto. Era como se o mundo inteiro fosse agressivo demais para aquele corpo tão pequeno. Os médicos falavam palavras difíceis, termos técnicos, hipóteses complexas. Refluxo severo. Distúrbio neurológico raro. Hipersensibilidade extrema. Possível condição ainda não catalogada. Falavam com convicção, pediam mais exames, mais tempo, mais dinheiro. E iam embora. Um após o outro. 20 médicos. 20 portas fechadas. 20 tentativas fracassadas. A casa, que antes era silenciosa e organizada, agora parecia viver em permanente estado de guerra. Ninguém dormia. Ninguém comia direito. As conversas se resumiam a sussurros cansados e discussões interrompidas pelo choro. O relógio parecia não andar. As noites eram longas demais. As madrugadas, intermináveis. E no meio daquele caos, alguém observava em silêncio. A faxineira chegava cedo, como sempre. Limpava o chão manchado de café derramado às pressas, recolhia lenços de papel usados, organizava o que conseguia enquanto o choro cortava o ar. Ela não dizia nada. Nunca dizia. Passava pelo quarto do bebê inúmeras vezes ao dia, sentia o som atravessar o peito como uma pancada surda, mas seguia trabalhando. Era apenas a funcionária. Não era médica. Não era mãe daquele bebê. Não era ninguém que alguém ali estivesse disposto a ouvir. Mas ela via. Via detalhes que ninguém mais parecia notar. Via como o bebê se enrijecia ainda mais quando alguém tentava segurá-lo com pressa. Via como o choro mudava de tom quando a luz do quarto era acesa de repente. Via como o silêncio só surgia por alguns segundos quando a água morna do banho escorria perto do corpo dele, antes que alguém o retirasse rápido demais, com medo, seguindo orientações médicas rígidas. Naquela manhã, depois da saída do 20º médico, algo mudou no ar. Não houve gritos, não houve discussões. Apenas um cansaço tão profundo que parecia ter afundado a casa inteira num estado estranho de resignação. O pai encostou a testa na parede do corredor, fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse tentando reunir forças que já não tinha. A mãe continuava sentada no chão, o bebê chorando nos braços, lágrimas caindo silenciosas sobre a cabeça pequena dele. Foi nesse momento que a faxineira parou. Parou no meio da cozinha, com o pano de chão ainda na mão. Ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse travando uma batalha interna silenciosa. Ela olhou em direção ao quarto. Depois para a pia. Depois fechou os olhos, respirou fundo, e tomou uma decisão que poderia custar o emprego, a dignidade e talvez muito mais. Ela se aproximou devagar. Pegou o bebê com cuidado, antes que alguém pudesse reagir. O choro continuava alto, quase agressivo. A mãe tentou dizer algo, mas a voz não saiu. O pai deu um passo à frente, confuso, sem entender o que estava acontecendo. A faxineira não pediu permissão. Não explicou nada. Apenas caminhou até a cozinha, abriu a torneira e ajustou a água até que ficasse morna, exatamente morna, como se tivesse feito aquilo centenas de vezes antes. Quando ela colocou o bebê sob a água, o tempo pareceu parar. O choro cessou de forma abrupta, como se alguém tivesse desligado um interruptor invisível.
O corpo pequeno relaxou lentamente. A respiração, antes irregular e ofegante, começou a se tornar profunda e ritmada. O silêncio que se instalou foi tão intenso que assustou mais do que o choro constante de antes. O pai congelou no lugar. A mãe levou a mão à boca, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Pela primeira vez desde que o bebê nascerá, não havia gritos. Apenas o som suave da água escorrendo e uma calma inexplicável preenchendo a cozinha. E naquele instante, enquanto 20 médicos já tinham desistido, a faxineira fazia exatamente o que ninguém mais teve coragem, sensibilidade ou humildade suficiente para tentar. O silêncio parecia frágil demais para ser real. Ninguém se movia. O pai continuava parado no batente da porta da cozinha, com os braços pendendo ao lado do corpo, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquele instante improvável. A mãe respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo rápido demais, os olhos fixos no bebê quieto nos braços da faxineira, como se estivesse vendo uma ilusão prestes a desaparecer. O som da água morna batendo suavemente na pia era agora o único ruído da casa inteira, um contraste quase cruel com o caos que tinha dominado aquele lugar por semanas. A faxineira segurava o bebê com uma firmeza calma, segura, como alguém que não estava improvisando. Uma das mãos apoiava a cabeça pequena, protegendo o pescoço frágil, enquanto a outra guiava a água pelo corpo do bebê com movimentos lentos e constantes. Não havia pressa. Não havia nervosismo. Era um gesto simples, quase cotidiano, mas carregado de uma confiança silenciosa que deixava os dois pais ainda mais confusos. Aquela tranquilidade não combinava com a gravidade da situação, nem com o histórico de fracassos que vinha antes. O pai sentiu o coração bater forte no peito quando percebeu que o bebê não apenas estava quieto, mas parecia confortável. Os músculos, antes rígidos, agora estavam relaxados. As mãos pequenas, que viviam cerradas em punhos tensos, estavam abertas. A expressão de dor constante no rostinho tinha dado lugar a algo próximo de descanso. Ele deu um passo à frente, depois outro, a mente lutando para encontrar uma explicação racional que fizesse sentido. Nada do que tinha ouvido nos últimos dias se encaixava naquela cena. A mãe começou a chorar em silêncio. Não era um choro explosivo, nem desesperado. Era um choro contido, como se o corpo estivesse tentando liberar uma dor acumulada com cuidado, com medo de assustar o bebê. Ela estendeu a mão devagar, tocou de leve o braço da faxineira, quase como um pedido mudo para que aquilo não acabasse. Não disse nada. Não precisava. O gesto carregava uma súplica inteira. Mas aquele silêncio não duraria. A porta da cozinha se abriu com força, interrompendo o momento como um golpe seco. Um dos médicos que ainda não tinha ido embora entrou apressado, jaleco aberto, o telefone ainda na mão. Ele parou no meio do caminho ao ver a cena. O bebê debaixo da água. A faxineira segurando-o. O silêncio. O contraste foi tão grande que ele demorou alguns segundos para reagir. O que está acontecendo aqui? A voz saiu alta demais, cortante, carregada de autoridade e urgência. Ele avançou um passo, o olhar fixo no bebê, o rosto assumindo rapidamente uma expressão de alarme profissional. Tire esse bebê daí agora. Isso é extremamente perigoso. O pai tentou responder, mas as palavras não saíram. A mãe se levantou com dificuldade, as pernas tremendo, sem saber se defendia aquele momento de paz ou se obedecia ao medo que vinha sendo alimentado por semanas. O médico se aproximou mais, os braços já estendidos, pronto para intervir, treinado para agir rápido diante de qualquer coisa que saísse do protocolo. A faxineira não se moveu. Não levantou a voz. Não discutiu. Apenas ajustou um pouco a posição do bebê, mantendo a água longe do rosto dele, com um cuidado quase instintivo. Quando falou, a voz saiu baixa, firme, sem tremor. Só mais 1 minuto. Ele precisa disso agora. Aquela frase simples pareceu absurda diante de todo o aparato médico que tinha passado por aquela casa. 1 minuto. Como algo tão pequeno poderia ser mais importante do que semanas de exames, diagnósticos e medicamentos caros? O médico hesitou por um instante, dividido entre o impulso de agir e a evidência clara diante dos próprios olhos. O bebê estava calmo. Os sinais de sofrimento tinham desaparecido, ainda que temporariamente. O pai percebeu a hesitação e sentiu algo se quebrar dentro dele. Pela primeira vez desde o início daquela crise, ele não confiava completamente na voz de um médico. Não porque deixasse de acreditar na ciência, mas porque a ciência tinha falhado repetidamente ali, enquanto aquela mulher, que ele mal conhecia pelo nome, estava conseguindo algo que ninguém mais tinha conseguido. Ele levantou a mão, num gesto quase imperceptível, pedindo para o médico esperar.
Só, espera, disse ele, a voz rouca, carregada de exaustão. Só olha. O médico parou. O silêncio voltou a se espalhar, pesado, desconfortável. Todos os olhos estavam agora no bebê, que permanecia tranquilo, respirando de forma regular, completamente alheio à tensão ao redor. O médico observou os detalhes com atenção involuntária. A cor da pele. O movimento do peito. A ausência de choro. Aquilo não batia com o quadro que ele tinha visto horas antes. A autoridade daquele homem, construída em anos de estudo e prática, começava a enfrentar algo para o qual não havia preparo, a dúvida. E essa dúvida abriu espaço para algo ainda mais perigoso naquele ambiente acostumado a hierarquias rígidas. A possibilidade de que alguém considerado invisível estivesse certo, enquanto todos os especialistas estavam errados. A faxineira desligou a torneira devagar. Envolveu o bebê numa toalha macia, pressionando-o suavemente contra o próprio peito, balançando o corpo num movimento quase imperceptível. O bebê suspirou, um som pequeno, profundo, que fez a mãe levar as mãos ao rosto, tomada por um choro mais forte agora, misto de alívio e incredulidade. O médico deu um passo para trás, confuso. O pai sentiu o peso de uma pergunta crescer dentro dele, uma pergunta que não queria calar, mesmo que a resposta pudesse ser desconfortável demais para ouvir. Como era possível que 20 médicos não tivessem conseguido isso? E quem era, de verdade, aquela mulher que limpava sua casa todos os dias? A sensação de que algo muito maior estava prestes a vir tomou conta da cozinha. Não era apenas sobre o bebê. Era sobre poder, sobre arrogância, sobre tudo que tinha sido ignorado até ali. E aquela cena silenciosa era apenas o começo de um confronto que ninguém ali estava preparado para enfrentar. O bebê adormeceu nos braços da faxineira com uma facilidade que parecia ofensiva diante de tudo o que tinha acontecido antes. Não foi um sono agitado, daqueles que duram poucos minutos e terminam em gritos ainda mais altos. Foi um sono profundo, pesado, o tipo de descanso que só vem quando o corpo finalmente para de lutar. A respiração se estabilizou, lenta e regular, e o pequeno rosto, que durante semanas parecia permanentemente contraído pela dor, agora estava relaxado, quase sereno. O pai sentiu as pernas falharem. Precisou se apoiar na mesa da cozinha para não cair. A visão daquele bebê dormindo era simples demais, comum demais para alguém que tinha passado dias vivendo um pesadelo contínuo. Aquilo deveria ser normal. Era assim que bebês dormiam. Mas para ele, aquela cena tinha o peso de um milagre inexplicável. Ele tentou lembrar da última vez que tinha visto o filho assim, tranquilo, sem lágrimas, sem rigidez, sem aquele choro que parecia rasgar o ar. Talvez no hospital, logo depois do nascimento. Antes de tudo começar. A mãe se aproximou com passos cuidadosos, como se estivesse andando sobre um chão que pudesse desabar a qualquer momento. Ajoelhou-se diante da faxineira, os olhos fixos no bebê, com medo de respirar alto demais e quebrar o encanto. Ela estendeu a mão e tocou de leve a bochecha do filho. A pele estava morna, macia. O bebê não se mexeu. Não chorou. Apenas suspirou e se acomodou um pouco mais, buscando conforto. Foi nesse instante que algo mudou definitivamente dentro daquela cozinha. O médico, ainda parado perto da porta, pigarreou, como se tentasse recuperar o controle da própria voz. Ele se aproximou devagar, desta vez sem a pressa habitual, sem o tom de urgência que costumava dominar seus gestos. Observou o bebê com atenção real, não aquela atenção protocolar de quem já viu dezenas de casos semelhantes e acredita saber o que vai encontrar. Ele verificou a respiração, a cor da pele, a temperatura. Tudo parecia normal. Melhor do que normal. Isso não faz sentido, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. O pai ouviu aquelas palavras e sentiu um aperto estranho no peito. Não era alívio. Era raiva. Uma raiva silenciosa, profunda, acumulada em camadas. Porque nada daquilo fazia sentido mesmo. 20 médicos tinham passado por aquela casa. 20 especialistas, alguns vindos de outras cidades, outros indicados como os melhores em suas áreas. Todos tinham falado com segurança, todos tinham pedido mais exames, mais tempo, mais dinheiro. E nenhum deles tinha conseguido fazer o filho dele dormir por mais de alguns minutos. Ele olhou para a faxineira. Pela primeira vez, de verdade. Não como parte da casa, não como alguém que limpava o chão e organizava as coisas enquanto a família se despedaçava. Ele reparou nas mãos dela, ásperas, com marcas de produtos de limpeza. Reparou nas olheiras fundas, na postura cansada de quem passava horas em pé todos os dias. Reparou na forma como ela segurava o bebê,
com um cuidado que não parecia aprendido em livros ou treinamentos rápidos. Aquilo vinha de outro lugar. Quem é você? A pergunta escapou antes que ele tivesse tempo de filtrá-la. A faxineira levantou os olhos devagar. Não havia orgulho ali. Nem medo. Apenas um cansaço antigo e uma serenidade que contrastava com o ambiente tenso. Meu nome é Renata, respondeu baixo. E eu já vi isso antes. Essas palavras pairaram no ar como um desafio. O médico franziu a testa imediatamente. Já viu isso antes? Onde? Em que contexto? A voz dele carregava ceticismo, mas também algo novo, quase imperceptível. Curiosidade. Renata apertou um pouco mais o bebê contra o peito antes de responder. No interior, onde eu cresci. Com minha avó. Ela cuidava de bebês assim. Bebês que choravam sem parar, que ninguém conseguia acalmar. Lá não tinha especialista, não tinha exame caro. Só tinha gente tentando sobreviver e aprender observando. O médico cruzou os braços, claramente incomodado. Isso não é científico, disse, num reflexo automático. Não há evidência de que um banho morno possa resolver um quadro complexo como esse. Renata não discutiu. Não tentou convencer. Apenas continuou falando, com a tranquilidade de quem não precisava provar nada. Eu sei que parece simples demais. Mas às vezes o corpo do bebê só está gritando porque tudo dói. A luz, o som, o toque. A água calma porque lembra o lugar de onde ele veio. É quente, é envolvente, é silenciosa. O pai sentiu um nó se formar na garganta. Aquelas palavras simples explicavam mais do que todos os relatórios médicos que tinha lido nas últimas semanas. Ele pensou nas noites em claro, no desespero, na sensação de impotência que o dinheiro não conseguia resolver. Pensou em quantas vezes passou por Renata sem notar que ela também estava ali, ouvindo o choro, sentindo o peso daquela dor todos os dias. O médico ficou em silêncio por alguns segundos longos demais. Quando falou novamente, a voz já não tinha a mesma firmeza. Quantos casos você já viu assim? Renata pensou antes de responder. Muitos. Não sei dizer um número. Mas vi bebês melhorarem quando ninguém mais sabia o que fazer. O silêncio voltou a dominar a cozinha, mas agora era diferente. Não era o silêncio da tensão imediata, e sim o silêncio desconfortável de uma verdade começando a se impor. A hierarquia invisível daquele lugar começava a rachar. E todos ali sentiam que estavam diante de algo que ia muito além de um bebê que finalmente dormia. O pai sentou-se devagar na cadeira mais próxima, como se o corpo tivesse finalmente decidido cobrar o preço das últimas semanas. Passou as mãos pelo rosto, sentindo a barba por fazer, a pele áspera, os olhos ardendo de cansaço. Olhou novamente para o filho dormindo e, pela primeira vez, percebeu o quanto tinha se acostumado ao sofrimento, como se aquele choro interminável tivesse se tornado a regra e não a exceção. Ver o bebê em silêncio agora era quase desconcertante. A mãe continuava ajoelhada no chão, os braços cruzados sobre o próprio peito, tentando controlar a respiração. Havia algo de profundamente doloroso naquele momento de paz. Não porque fosse ruim, mas porque escancarava o quanto ela tinha sofrido. Quantas vezes tinha imaginado esse instante simples, o filho dormindo tranquilo, e desistido de acreditar que ele ainda pudesse acontecer. Agora que estava ali, parecia frágil demais para confiar plenamente. O médico se afastou um pouco, encostando-se na bancada da cozinha. Tirou os óculos e limpou as lentes com um gesto lento, nervoso. Aquela cena não se encaixava em nada do que ele tinha aprendido ao longo da carreira. Ele lembrava perfeitamente dos exames, dos resultados normais, das hipóteses descartadas uma a uma. Lembrava-se da frustração crescente, da sensação incômoda de não conseguir ajudar, algo que médicos raramente admitem em voz alta. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, disse ele, quebrando o silêncio. A frase soou mais como uma tentativa de justificar a si mesmo do que como uma explicação real. Exames neurológicos completos, análises metabólicas, protocolos atualizados. Nada indicava que algo tão simples pudesse ter efeito. Renata ouviu sem interromper. Balançava o bebê com cuidado, quase imperceptivelmente, como se aquele movimento fosse parte de uma linguagem silenciosa entre os dois. Quando respondeu, a voz saiu baixa, mas firme. Às vezes, quando a gente olha demais para os números, esquece de ouvir o corpo. Bebês não sabem explicar o que sentem. Eles só gritam. E a gente precisa aprender a escutar esse grito do jeito certo. O pai fechou os olhos por um instante. Aquela frase atingiu um lugar sensível demais. Ele se lembrou de quantas vezes tinha segurado o filho nos braços, tentando fazê-lo parar de chorar enquanto pensava em planilhas,
contratos, reuniões adiadas. Quantas vezes tinha desejado que alguém aparecesse com uma solução rápida, eficiente, que pudesse ser comprada. Nunca tinha considerado que talvez a resposta estivesse ali o tempo todo, sendo ignorada por não parecer sofisticada o suficiente. Você ficou ouvindo isso tudo esse tempo inteiro, não ficou? Ele perguntou, sem olhar diretamente para Renata. Ela assentiu de leve. Todos os dias. Do momento em que eu chegava até a hora de ir embora. Às vezes, mesmo depois que eu saía, o som parecia continuar na minha cabeça. Era impossível não sentir. A mãe levantou o rosto rapidamente, surpresa. Você também não dormia? Renata sorriu de um jeito triste. Dormia pouco. Mas eu pensava muito. Pensava no que minha avó faria se estivesse aqui. Pensava em como ela dizia que alguns bebês nascem sentindo o mundo forte demais. Que tudo dói. Que tudo assusta. E que o primeiro cuidado é fazer o corpo entender que está seguro. O médico franziu a testa novamente, mas agora sem hostilidade. Segurança, repetiu, como se estivesse testando a palavra. Ele olhou para o bebê mais uma vez, analisando cada detalhe. Talvez o ambiente estivesse contribuindo mais do que imaginávamos. Luz forte demais, estímulos demais, intervenções demais. O pai sentiu um aperto no peito. Quantas vezes aquela casa tinha se enchido de gente, médicos entrando e saindo, equipamentos, conversas altas, decisões apressadas. Tudo em nome de ajudar. Tudo talvez piorando ainda mais a situação. Ele se levantou devagar e caminhou até a janela, fechando a cortina com cuidado, como se cada gesto agora precisasse ser feito com mais consciência. O médico respirou fundo. Não é fácil admitir isso, disse por fim. Mas talvez tenhamos falhado por insistir em procurar algo extraordinário quando o problema pedia algo básico. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu preciso entender melhor o que você está fazendo. Preciso observar. Aprender. Renata levantou os olhos lentamente. Não havia vitória ali. Apenas responsabilidade. Eu posso mostrar. Mas não é um truque. É rotina. É repetição. É atenção. O pai voltou-se para ela, sentindo algo se reorganizar dentro de si. Pela primeira vez desde o início daquela crise, ele não queria apenas uma solução imediata. Queria entender. Queria mudar. E essa percepção trazia junto uma pergunta difícil demais para ignorar. Quantas outras vezes ele tinha passado pela vida sem realmente enxergar as pessoas ao seu redor? Enquanto o bebê dormia tranquilo, uma mudança silenciosa começava a se formar naquela casa. E todos sabiam, mesmo sem dizer em voz alta, que nada voltaria a ser exatamente como antes. A noite caiu devagar sobre a casa, trazendo consigo um silêncio que parecia diferente de todos os outros. Não era o silêncio pesado das madrugadas anteriores, carregado de expectativa e medo do próximo choro. Era um silêncio cauteloso, quase respeitoso, como se a própria casa estivesse aprendendo a respirar de outro jeito. As luzes foram mantidas baixas, as conversas reduzidas a murmúrios, e pela primeira vez em semanas ninguém correu de um lado para o outro em busca de uma solução urgente. O bebê continuava dormindo. Não acordou com o fechar das portas, nem com o som distante de um carro passando na rua. Dormia profundamente, envolto em uma tranquilidade que parecia impossível poucas horas antes. A mãe permaneceu sentada ao lado dele por um longo tempo, observando cada movimento pequeno do peito, cada suspiro leve, como se estivesse memorizando aquela cena para os dias em que duvidasse de que ela realmente aconteceu. O pai voltou à cozinha e encontrou Renata lavando as mãos em silêncio. Ela se movia com a mesma discrição de sempre, como se nada tivesse mudado, apesar de tudo estar diferente. Ele ficou parado por alguns segundos, tentando encontrar as palavras certas, mas percebeu que não havia frase elegante que resolvesse anos de indiferença em um instante. Eu nunca perguntei seu nome completo, disse por fim, a voz baixa, quase constrangida. Renata pausou o movimento por um segundo, depois respondeu sem olhar para ele. Renata Silva. Ele assentiu lentamente, como se aquele detalhe simples carregasse um peso inesperado. Era o primeiro passo de um reconhecimento tardio, pequeno demais para compensar tudo, mas necessário. A mãe se aproximou também, ainda com os olhos marejados. Obrigada, disse, e a palavra saiu carregada de algo que ia além da gratidão. Saía de um lugar de culpa, de vergonha, de reconhecimento tardio. Renata apenas inclinou a cabeça, desconfortável com a atenção. Eu só fiz o que achei que precisava ser feito. O médico, que tinha permanecido ali até então, observando em silêncio, se aproximou com cuidado.
Ele parecia menor do que antes, menos seguro, menos blindado pela autoridade do jaleco. Eu gostaria de acompanhar isso de perto, disse. Ver se essa melhora se mantém. Talvez exista algo aqui que nós não estamos acostumados a enxergar. Renata assentiu lentamente. Vai precisar de constância, disse. Não adianta fazer uma vez só. É todo dia. Sempre no mesmo horário. Água morna. Pouca luz. Pouco barulho. O corpo aprende quando se sente seguro. O pai escutava com atenção absoluta. Cada palavra agora parecia valiosa. Ele pensou em quantas vezes tinha pago caro por conselhos que vinham cheios de termos difíceis, mas vazios de resultado. Ali, diante dele, estava alguém explicando algo simples, mas com um peso que só a experiência real poderia dar. Naquela noite, o bebê dormiu por horas seguidas. A mãe acordava a cada poucos minutos, assustada, esperando o choro voltar, mas encontrava apenas o som suave da respiração tranquila. Quando finalmente permitiu que o próprio corpo descansasse, adormeceu com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, não de desespero, mas de alívio. O pai ficou acordado até tarde, sentado na sala escura, pensando em tudo o que tinha acontecido. Pensando nos médicos, no dinheiro, na arrogância silenciosa que o fazia acreditar que tudo podia ser resolvido com recursos e status. Pensando em Renata, em quantas histórias como a dela deviam existir, invisíveis, ignoradas, silenciadas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha não como algo paralisante, mas como um chamado à mudança. Quando o dia amanheceu, o bebê acordou diferente. Chorou pouco. Um choro curto, quase tímido, que cessou rapidamente ao ser acolhido. Renata estava lá, como prometido, repetindo os gestos com a mesma calma do dia anterior. E novamente o corpo pequeno relaxou, aceitando aquele cuidado como algo natural. O médico voltou mais tarde e observou tudo com atenção redobrada. Mediu sinais vitais, anotou dados, fez perguntas. Não havia como negar, o bebê estava melhor. Muito melhor. E aquela constatação trazia consigo um desconforto profundo. Porque admitir aquilo significava admitir que algo essencial tinha sido ignorado por tempo demais. Ao longo dos dias seguintes, a rotina se firmou. O choro diminuiu. O sono se alongou. A casa foi se transformando junto com o bebê. As conversas ficaram mais suaves. As discussões cessaram. O ambiente inteiro parecia ter aprendido uma nova forma de existir. E no centro dessa transformação silenciosa estava Renata, que continuava chegando cedo, trabalhando com a mesma dedicação de antes, mas agora sendo vista de um jeito diferente. Não mais como parte do cenário, mas como alguém cuja presença tinha mudado tudo. Aquela história ainda estava longe de acabar. As consequências do que tinha acontecido começavam a se espalhar lentamente, como ondas depois de uma pedra lançada na água. E cada uma delas carregava uma pergunta incômoda sobre tudo o que tinha sido considerado verdade até ali. Os dias passaram, e o que antes parecia um acaso impossível começou a se transformar em padrão. O bebê já não chorava por horas seguidas. Havia momentos de inquietação, sim, mas nada comparado ao desespero que dominara aquela casa por tanto tempo. Agora, quando o desconforto surgia, vinha acompanhado de sinais mais claros, mais humanos, quase como pedidos compreensíveis. E, sempre que isso acontecia, Renata estava lá, repetindo os mesmos gestos simples, com a mesma atenção cuidadosa, como se cada movimento tivesse um significado profundo. O pai começou a observar em silêncio. Não apenas o bebê, mas tudo ao redor. Reparou em como Renata diminuía as luzes antes de tocar o pequeno corpo, em como falava baixo mesmo quando ninguém parecia prestar atenção, em como respeitava o tempo do bebê sem tentar forçar nada. Aquilo contrastava com as semanas anteriores, cheias de pressa, tentativas desesperadas e soluções impostas. Pela primeira vez, ele sentia que alguém não estava tentando vencer o problema, mas entender o que estava acontecendo. A mãe também mudou. O rosto, antes permanentemente tenso, começou a recuperar traços de suavidade. Os olhos ainda carregavam marcas do sofrimento recente, mas já não estavam vazios. Ela passou a sentar-se perto de Renata durante os banhos, observando com atenção, aprendendo sem fazer perguntas demais, como se tivesse medo de quebrar aquele equilíbrio delicado. Aos poucos, começou a repetir os gestos com as próprias mãos, descobrindo uma confiança que pensava ter perdido. O médico retornava regularmente. Já não trazia consigo o tom seguro e distante de antes. Agora vinha com um caderno simples, observando, anotando, perguntando. Não interrompia. Não corrigia. Apenas assistia.
Em silêncio, ele começava a compreender algo que não estava nos livros que tinha estudado. Nem tudo que importa pode ser medido imediatamente. Algumas respostas se revelam apenas quando se aprende a observar sem preconceito. Certa manhã, depois de mais um banho tranquilo, o médico se aproximou do pai enquanto Renata secava o bebê com a toalha macia. Ele falou baixo, como se estivesse compartilhando um segredo difícil de admitir. Nós focamos demais no extraordinário. Procuramos doenças raras, síndromes complexas, explicações sofisticadas. Às vezes, isso nos impede de enxergar o óbvio. O pai assentiu lentamente, sentindo o peso daquela confissão. Ele também tinha vivido assim, sempre acreditando que soluções precisavam ser grandes, caras e difíceis. Renata ouviu a conversa à distância, sem se aproximar. Não parecia interessada em reconhecimento. O que importava para ela era o bebê respirar tranquilo, o corpo relaxado, o sono profundo. Aquilo bastava. Ainda assim, a mudança na forma como era tratada era impossível de ignorar. Agora, quando entrava na sala, as pessoas a cumprimentavam pelo nome. Perguntavam sua opinião. Esperavam sua presença antes de tomar decisões. Pequenos gestos, talvez, mas que carregavam um significado enorme. O pai começou a se questionar sobre outras áreas da própria vida. Quantas vezes tinha ignorado pessoas por acreditar que não tinham nada a oferecer? Quantas ideias tinham sido descartadas simplesmente por não virem de quem ocupava cargos importantes? A situação com o filho tinha arrancado uma venda que ele nem sabia que usava. E essa percepção vinha acompanhada de uma culpa difícil de engolir. Numa tarde silenciosa, enquanto o bebê dormia no quarto, o pai chamou Renata para conversar. Sentou-se à mesa da cozinha, sem pressa, sem a formalidade habitual. Ele respirou fundo antes de falar, como se estivesse entrando em território desconhecido. Eu quero que você continue cuidando dele, disse. Não apenas ajudando de vez em quando. Quero que isso seja parte do seu trabalho aqui. Renata ficou em silêncio por alguns segundos. O olhar desceu para as próprias mãos, ainda úmidas do banho recente. Havia ali uma mistura de cuidado e cautela. Eu posso fazer isso, respondeu por fim. Mas não é algo que dá para fazer de qualquer jeito. Vai exigir tempo. Vai exigir mudanças. O pai assentiu. Estou disposto a mudar. A frase saiu simples, mas carregada de um peso real. Ele sabia que não estava falando apenas do bebê, mas de si mesmo. De tudo que aquela situação tinha exposto. A proposta não era apenas uma reorganização prática. Era um reconhecimento tardio, uma tentativa de reparar algo que nunca deveria ter sido quebrado. Renata percebeu isso, mesmo sem palavras. Ainda havia desconfiança, claro. Promessas sempre soam fáceis depois da crise. Mas havia também algo diferente naquele homem agora. Um olhar que já não passava por cima dela. Enquanto o bebê dormia tranquilo no quarto ao lado, uma decisão silenciosa começava a tomar forma. Não era apenas sobre cuidar melhor de uma criança. Era sobre redefinir relações, valores e limites que sempre tinham sido tratados como imutáveis. E essa mudança, lenta e desconfortável, estava apenas começando. A conversa que começou naquela tarde não terminou ali. Ela se estendeu nos dias seguintes, em pequenos ajustes silenciosos que diziam mais do que qualquer discurso. A rotina da casa foi sendo moldada em torno do bem-estar do bebê, e, pela primeira vez, isso não parecia um sacrifício imposto, mas uma escolha consciente. O pai cancelou reuniões, adiou viagens, reorganizou prioridades que antes pareciam inquestionáveis. Descobriu, com um desconforto inesperado, o quanto tinha terceirizado decisões importantes demais durante a própria vida. A mãe passou a dormir melhor. Não todas as noites, mas o suficiente para que o corpo começasse a se recuperar. Voltou a comer com mais calma, a tomar banho sem pressa, a respirar fundo sem sentir culpa. Observava Renata com atenção e respeito, repetindo os gestos aprendidos, adaptando-os ao próprio jeito. Havia ainda medo, claro. O medo de que tudo fosse temporário, de que o choro voltasse com a mesma força de antes. Mas, a cada dia que passava, esse medo perdia um pouco do domínio que exercia. O médico continuou vindo. Agora sem pressa, sem aquela necessidade de provar algo. Ele observava, anotava, fazia perguntas simples. Pela primeira vez em anos de carreira, sentia que estava aprendendo fora dos livros. Aquilo o incomodava e o libertava ao mesmo tempo. Admitir limites não era fácil, mas era necessário. E ele sabia que aquela experiência iria acompanhá-lo pelo resto da vida profissional. Renata assumiu o cuidado do bebê com uma responsabilidade que ia além do contrato.
Não porque quisesse provar algo, mas porque sentia o peso da confiança que lhe estava sendo dada. Ajustava horários, observava sinais mínimos, respeitava o ritmo do pequeno corpo que agora parecia finalmente entender que estava seguro. O bebê começou a sorrir. Primeiro de forma quase imperceptível, depois com mais clareza. Pequenos sons começaram a surgir, balbucios tímidos que encheram a casa de um tipo novo de alegria. O pai viu aquele primeiro sorriso e sentiu algo se partir e se recompor dentro do peito. Não era apenas felicidade. Era arrependimento pelo tempo perdido, misturado com gratidão pelo que ainda podia ser vivido. Ele se aproximou mais de Renata, não como alguém que manda, mas como alguém que aprende. Perguntava, ouvia, respeitava. Descobriu que aquela mulher tinha uma história inteira que nunca tinha considerado importante o suficiente para conhecer. Com o passar das semanas, a mudança tornou-se visível para qualquer um que entrasse naquela casa. O bebê estava diferente. Dormia melhor, comia melhor, reagia ao toque com curiosidade em vez de dor. A casa estava diferente. Mais silenciosa, mais humana. E as pessoas também estavam diferentes, obrigadas a encarar verdades desconfortáveis sobre si mesmas. Um dia, o pai fez uma proposta clara. Renata não seria mais vista apenas como funcionária doméstica. Passaria a cuidar especificamente do bebê, com um salário justo, horários definidos e respeito às próprias necessidades. Não como favor. Como reconhecimento. Renata ouviu em silêncio, sentindo o peso daquela mudança. Não respondeu de imediato. Precisava confiar que aquilo não era apenas um gesto impulsivo nascido da culpa. Mas havia sinceridade ali, e isso fazia diferença. A mãe apoiou a decisão sem hesitar. Havia nos olhos dela um agradecimento que palavras não dariam conta de expressar. Não apenas por ter ajudado o filho, mas por ter mostrado um caminho que ela mesma tinha perdido de vista no meio do desespero. Enquanto isso, o bebê continuava crescendo, dia após dia, longe do sofrimento que tinha marcado o início da sua vida. Cada pequeno avanço parecia um lembrete silencioso de que algo essencial tinha sido aprendido ali. Algo que não vinha de diplomas ou títulos, mas da capacidade de ouvir, observar e respeitar o que é simples. A transformação estava completa, mas suas consequências ainda estavam se desenhando. O que tinha começado como um gesto impensável de uma faxineira tinha se tornado uma mudança profunda na forma como aquela família enxergava o mundo e as pessoas ao seu redor. E o impacto disso ainda estava longe de terminar. O tempo passou de um jeito diferente depois daquilo. Não rápido, nem devagar. Apenas passou, como se a vida tivesse retomado um ritmo que tinha sido interrompido por semanas de dor e desespero. O bebê cresceu saudável, ganhou peso, aprendeu a dormir longas noites e a sorrir com facilidade. O choro incessante tornou-se apenas uma lembrança distante, quase difícil de acreditar que um dia dominou aquela casa inteira. Renata continuou ali, agora com outro papel, outro lugar, outro olhar dirigido a ela. Não era mais invisível. Seu conhecimento tinha nome, tinha valor, tinha impacto real. Cuidava do bebê com a mesma atenção silenciosa de sempre, sem se colocar acima de ninguém, sem transformar o que fazia em espetáculo. Apenas cuidava. E isso, no fim, era tudo. O médico acompanhou o desenvolvimento da criança por meses. Voltava com frequência, não mais como autoridade absoluta, mas como alguém disposto a aprender. Aos poucos, começou a documentar o caso, não para provar um ponto, mas para registrar uma verdade que tinha sido ignorada por tempo demais. Um artigo foi publicado mais tarde, com nomes trocados por privacidade, mas com o método descrito com honestidade. Gerou discussões, resistência, debates acalorados. Alguns rejeitaram a ideia. Outros começaram a prestar atenção. E isso já era suficiente. O pai mudou. Não de forma repentina ou teatral, mas em gestos pequenos e consistentes. Passou a ouvir mais. A perguntar antes de decidir. A enxergar pessoas que antes eram apenas funções. Descobriu, com certo desconforto, que muitas das respostas que buscava a vida inteira não estavam onde ele sempre procurou. Estavam nas pessoas que ele nunca tinha parado para ouvir. A mãe encontrou um tipo de paz que pensava ter perdido para sempre. Recuperou a confiança em si mesma, no próprio instinto, na capacidade de cuidar sem medo constante. A relação com Renata deixou de ser marcada por hierarquia rígida e passou a ser construída sobre respeito genuíno. Não eram iguais em tudo, mas eram humanas uma com a outra. E isso fez toda a diferença. Anos depois, quando o menino já corria pela casa, rindo alto, saudável, curioso, aquela história ainda era lembrada. Não como um milagre isolado,
mas como um ponto de virada. O dia em que 20 médicos desistiram e alguém considerado irrelevante fez o impensável. O dia em que uma família aprendeu, da forma mais dolorosa e transformadora possível, que sabedoria não obedece títulos, e que cuidado verdadeiro começa quando alguém decide ouvir de verdade. Se essa história encontrou você no momento certo, conta nos comentários o que sentiu, compartilha com alguém especial e segue o canal para continuar vivendo histórias que falam com o coração.